Neste momento, nós vamos falar sobre as atividades desenvolvidas na história da ressurreição da filha de Jairo. E nós vamos começar com o centro de interesse. O que vocês fazem logo quando as crianças chegam, antes de começar a lição? Como funciona? Bom, logo que eles entram na escolinha tem então um cenário, né, de acordo com a história que está sendo contada. No caso da filha de Jairo, nós temos aqui uma caminha com uma boneca em cima. Ah, e do que você fez essa caminha? Posso ver? Pode sim. Que é um bebê, né? Isso, é uma boneca, na verdade, né? Uma mantinha feita de crochê, né? Que as irmãs da igreja têm a possibilidade de colaborar, né, com o trabalho do maternal. E a caminha, então, ela foi feita de caixa de papelão, né? No caso aqui, até caixinha de morango, né? É uma caixa de morango que foi usada, né? Certo. Então, foi as encapada. abas dela serviram para fazer os pés da cama, né? Pé, a cabeceira. E ela foi encapada com TNT, então um recurso barato, né, que dá para qualquer igreja, né, estar fazendo. Utilizando, né? Isso. E aqui, como colchão da caminha, então nós temos um travesseiro de bebê com uma fronha, né? E também nós preparamos um travesseirinho combinando com o colchão. Esse travesseirinho é com espuma dentro e tecido costurado ao redor, né? Então aí a criança chega na escolinha e tem essa caminha aqui com esse bebê. Isso. Então ele chega e tem aqui ao lado então uma caixinha, né? Onde estão colocados os incentivos, que são um menininho e uma menininha orando. Ah, tá. E nós temos duas opções. E aqui é palito de sorvete Palito de e aqui é um sorvete. papel impresso em colorido, né? Isso, colado em cartolina, né? Uma xerox colorida colada em cartolina. Essa xerox, ela está disponível na lição do maternal, na folha anexo. Então é só tirar a cópia, recortar, colar na cartolina e colar no palitinho. É super simples de fazer, não tem segredo. Bem fácil. E se tem essa outra opção, que tem um custo um pouquinho maior, é um pouco mais trabalhoso. Na verdade, esse aqui a gente já achou pronto para vender, né, em formato de criança orando, né? Mas se for fazer é um pouco mais trabalhoso. E aí é colado também no mesmo palito de sorvete. Palitinho. E a criança pega esse palitinho e faz E ela o quê? vai espetar aqui no isopor, né? Ah, ela vai espetar no isopor. Então, se chega um menininho, vocês dão um menininho menininho para orando. ele, orando, e ele vai espetar aqui no isopor. Ao lado da menininha Ao lado doente, da menininha que doente. significa que está orando Pela menininha. pela menininha. Ah, tá. Certo. Depois... Uma outra opção também de incentivo de presença são esses estojos de primeiro socorro. Então, nós temos esse, que é um estojo comum, que é comprado em qualquer farmácia, certo? Não precisou nem encapar, nem nada. Certo. Já vem escrito, já vem identificada. E temos uma outra opção um pouco mais delicada, né? Adesivos que a gente colou ao redor, né? Então, identificando. Ah, tá. E o que faz com essas caixinhas? Então, essa caixinha também, quando a criança chega, então ela vai pegar nesse estojinho ao lado, né? Tem vários itens referente a medicamentos curativos, né? Então, a criança vai pegar um item e vai colocar, então, no estojinho. Cada criança que chegar vai pegar um item. Então, nós temos aqui algodão, cotonete, temos band-aids. Eu acredito que tem criança que deve fazer de tudo para chegar cedo para pegar o estetoscópio, né? Esse que é o objetivo. Elas são curiosas, né? E toda criança quer brincar de médico. Então, isso é muito interessante, Tem né? o termômetro também. Ah, o termômetro. Tem a seringuinha. Ai, que interessante. Isso daqui faz parte daquele kit médico que compra em loja de R$1,99? Isso mesmo. Tá, Qualquer então lojinha de brinquedos. Aí a criança chega e coloca aqui dentro. Isso mesmo. Tá. Então tá. E depois que a criança já foi, já teve aquele incentivo de presença, né? Ela já foi dado aquele item para ela. Depois nós temos uma outra parte, que é a parte da lição. Antes da lição ainda, conforme a criança chega, após ela colocar o incentivo, tem uma parte que ela vai ficar fazendo atividades com relação ao estudo da lição do dia.
Ah, tá. Então, Antes de começar a antes escola de começar, sabatina. enquanto a gente aguarda todas as crianças chegarem, as crianças sim. que vão chegando mais cedo. Então a gente deixa ali no centro de interesses, né, de atividades, então a gente deixa à disposição ali bonequinhos. No primeiro centro de interesse, né? Isso, Aquele relacionado a brinquedos. Isso. Ah, tá. Então a gente deixa à disposição bonequinhas enroladas em mantinhas, né? E o que é isso daqui no rostinho da boneca? Então, isso é para identificar que ela está doente, né? Ah, Isso, na tá. verdade, é contact colorido. Pode ser um adesivo, uma etiqueta, Isso, né? qualquer coisa pintada, que cole, né? E que depois saia sem danificar a boneca. pra depois Então, poder pra ser gente- usado em outra história, né? Isso, e também porque ela estava doente e depois ela ficou curada, né? Ah, isso é muito interessante. Jesus curou ela. Muito bem. Então, E a daí criança ela é colocada na mantinha, né? E também numa caminha. No caso aqui, como caminha, a gente está usando travesseirinho, que vai ter que ter várias para todas as crianças, né? Então a gente usou um Certo. travesseirinho. Isso é muito importante, né? Porque todas querem participar. Isso. É importante que nenhuma fique de fora. Muito bem. Então agora nós vamos à lição. Então, antes da lição também, tem a questão do estudo do verso, né? Referente à lição. Ah, tá. Tá? Então a gente utiliza uma Bíblia preta. É importante utilizar uma Bíblia preta para que a criança relacione a palavra de Deus à Bíblia mesmo. E dentro, então, a gente coloca uma figura relacionada à A história. história, certo. No caso aqui está Jesus Jesus e uma com menininha. uma menininha representando a filha de Jairo. Ah, tá. Então, aí como vocês fazem a memorização com a criança? Então a gente passa para todas as crianças olharem a Bíblia, né? Certo. E vai passando para elas colocarem a mãozinha e recitar o versinho. Ah, O tá. Senhor cuida de mim, é o versinho dessa história. Muito bem. E o que acontece depois? Depois, então, a gente conta a história. Certo. E aqui a gente tem algumas opções de cenário para estar contando a história. Ah, muito bem. Como que você montou esse cenário aqui? Esse cenário aqui é um cenário móvel, né? Representa uma maquete. Então aqui nós temos uma colcha de cama de criança mesmo, servindo como tapete. Mas pode ser usado qualquer Qualquer tecido, né? tapete, qualquer tecido. Qualquer lençol, um qualquer. tecido próprio mesmo. Tá. Então a gente pôs um tapete, montamos ali, isso aqui, que é uma comodazinha, um guarda-roupa, feito de sacola. Olha, sacola. É, tudo material reaproveitável, simples de estar fazendo. Mas também dá pra fazer de caixa de papelão, Dá, né? aí vai da criatividade, papel né? set, Tem VA. muita coisa que dá pra ser feita. Certo. Aqui foi montado um quarto, né? Isso, um quarto, daí você pode utilizar da criatividade mesmo, por coisas que tem em quarto de criança, de uma biblinha. Certo. E aí você utilizou uma caminha Com com uma menininha que está enferma. Isso. Os pais, né, Os da pais. menininha, a gente utilizou bonecos grandes, né, estão representando. E aqui também é um boneco representando Jesus. A gente procurou seguir uma sequência utilizando tudo bonecos nesse cenário. Entendi. A professora, ela não tiver disponibilidade de ter tantos bonecos, de fazer um cenário desse jeito, qual um outro tipo de cenário que ela poderia estar fazendo? Então, nós temos um cenário bem simples e bem fácil de ser feito, que são figuras relacionadas à história. E então toda a história em forma de figuras, né? Então, desde a primeira até a última cena, figuras que foram copiadas da internet mesmo e ampliadas, né? No tamanho de uma folha de sulfite normal. Aí vocês vão contando e vão passando as figuras. Isso, e atrás tem uma para ajudar, auxiliar a professora, então tem a historinha. A parte da história impressa Isso, atrás. referente à figura. Que ela pode ler, né? Enquanto Isso, porque é está muito contando a importante. história. Enquanto a criança do outro lado vê a figura. É muito importante a gente saber muito bem a história para passar segurança para a criança, para que pra ela não pass- assimile melhor a história e para que não fique cansativo também. Lembrando que a lição do maternal tem que ser uma lição rápida e bem Isso, no dinâmica, máximo né? 5 minutos, envolvendo eles participando. Eu percebo que você utilizou desenhos grandes, né? Fáceis de identificar, próprios para a faixa etária dessa sala. Isso mesmo.
Muito bem. E tem algum outro tipo de Tem ainda material? uma terceira opção, é um tapete. Certo. Esse tapete é feito de quê? Ele é feito de TNT e EVA. Tá. Essa parte azul é TNT. Isso. Então é um círculo de TNT azul. É um tapete que dá para ser usado em diversas histórias, né? Pode ser diversos cenários, né? Isso, ó, são removíveis. Que interessante. E a gente utilizou também figuras de flanelógrafo. E muito fáceis de fazer, né? Isso, Esses de bonequinhos. EVA. De EVA, muito simples. Alguns E flanelógrafos flanelógrafos também. E aí vocês contam a história sobre esse tapete. Isso, a gente conta a história movimentando, né? De acordo com as cenas da Pode virar história. também, né? Porque ele não está fixo no chão, né? Não. De acordo com a necessidade da sala e do número de crianças. Isso mesmo. Muito bem. E depois? Depois da história vem o quê? Então vem a finalização, a gente finaliza com as lembrancinhas, né? Que é um incentivo também para que a criança retorne à escolinha. Outras vezes também relembre a história em casa com seus pais. Certo. E falar em relembrar, eu lembrei de uma coisa. E a caixa surpresa? A caixa surpresa, na verdade, a gente... Que daria para colocar dentro da caixa, Na caixa surpresa, um despertador. Ah, tá. O que significa esse despertador? Esse despertador significa que Jairo ele estava muito desesperado, né? Ele correu ao encontro de Jesus, né? Para que Jesus viesse curar sua filha, Certo. né? E enquanto Jesus estava indo com ele até a casa, o servo dele chegou, né? Dizendo que não dava mais tempo, porque a criança já tinha falecido, né? Já tinha morrido. Certo. Então significa a questão do tempo que Jesus chegou, ainda há tempo, né? Ah, tá. E como é feito esse despertador? Do Esse quê? despertador ele é de embalagem reciclável, um né? Qualquer pote. tipo de embalagem. Recoberto de EVA, De EVA, né? E a tampinha também é feita de EVA. Isso. E ele serve também como lembrancinha. Né? Pode ser de tamanho menor. E também serve para outras histórias, né? Isso mesmo. Todo esse material de EVA, né, deve ser armazenado para ser utilizado em outras histórias. Então vamos às lembrancinhas. E só lembrando também aqui também o estetoscópio, né? Também pode ser utilizado na caixa surpresa, para que eles escutem um ao outro. E lembre que a menininha estava doente, né? Isso. E Jesus sarou. Muito bem. De repente essa mamadeira também, né? Ah, sim, a mamadeira com a bonequinha, né? No centro de interesse Isso, 1, que também nós já pode... falamos. Isso. Tá bem. Então vamos às lembrancinhas. Então, como lembrancinha, aqui a gente tem algumas opções. Nós temos uma caminha, né? O molde foi tirado da internet. Ah, tá. Feita de papelão mesmo, né? Papel cartolina. Certo. E recoberta com pedacinhos de flanela. Tecido. Muito bem. Um cobertorzinho. Travesseirinho, né? Um tecido felpudinho. Certo. O que mais? Nós temos também aqui um quadrinho, né? Também essa figura ela está disponível na lição das crianças. Tá. Na lição ou no manual? Foi na lição. Na lição. Na lição tem uma folha anexa que você pode estar recortando e utilizando em qualquer molde. Ah, tá. fundo. Então na lição de cada criança está isso aqui. Isso. Certo. Isso aqui faz lembrar realmente a história. O que mais? Nós temos também uma bolsinha de incentivo à visita, né, ao doente. Então, nessa bolsinha pode ser colocado diversas coisas para ser ofertadas, né? Miniaturas, né? Isso, miniaturas. Então, a gente tem aqui torradinha integral. Temos aqui pão, leite. E temos um versinho, né? De conforto. Tá. Essa bolsinha foi comprada pronta, né? Isso, a bolsinha, mas também dá para sim, fazer, dá porque esse também. material aqui dá para encontrar em lojas de artesanato, né? Faz a flor de EVA e dá para fazer de EVA uma faixa, né? Um tecido de faixa para atadura, alguma coisa assim que relacione com a enfermidade da filha de Jairo. Tem essa opção pequenininha e tem também essa outra opção. Maior. Um pouco maior. Daí também pode ser levado uma bíblia, um folheto. Ah, tá. Uma E essa mensagem Bíblia? de conforto para a pessoa. Essa Bíblia é feita de... É caixinha de fósforo, Caixinha de encantada fósforo. com EVA. Ah, tá.
E o papel Também laminado. pode ser levado um brinquedinho, também se for visitando uma criança, né? Um menino, um carrinho. Certo. Outra opção também que temos é o travesseirinho. Pode ser feito de várias GVA maneiras. felpudo ou algum tipo de tecido com algum enchimento dentro. Isso, e colocando numa sacolinha para ficar mais fácil de a criança estar levando. E uma lembrancinha mais bonitinha, né? Isso. Muito bem. Tem também os lencinhos, né? Com versinho. Ai, que interessante. Converso da lição deste mês, né? E lencinho de papel. Que legal. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Deus abençoe o trabalho de Amém. vocês, professoras. De todas nós.